Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos, amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito. Quarta-feira, um dia maravilhoso, um céu azul lindo, né? Eu quero desejar a você a graça, a paz do Senhor, um dia pleno, feliz, né? Um dia em que você experimente as plenitudes do Senhor. Amém? Queridos, eu vi um anúncio, né, destes que aparecem do nada, assim, na nossa caixa de mensagem, na caixa de e-mail. E esse anúncio me chamou a atenção. Ele dizia assim na frase inicial, né? Para atender à sua vontade incontrolável de trocar o seu celular, aqui está a solução. Clube Troca Fone. Bem, irmãos, às vezes, né, consideramos certas coisas, né, que temos e até certas coisas que acontecem com a gente e nos perguntamos em determinados momentos se haveria uma segunda via, né? Uma forma, ou se o que experimentamos é uma rota de mão única, sem retorno, não é assim? Pelo menos comigo isso já aconteceu algumas vezes, né? Então, pensando com Deus aqui na minha devocional, perguntando a Ele sobre isso, não que ele tenha me respondido diretamente, ou que me tenha vindo uma voz clara de Deus ao meu coração, não, não. Mas eu cheguei a uma conclusão de que muitas pessoas jovens, de meia idade e até de terceira idade, como eu, independente, né, da sua posição, das suas realizações pessoais, passam pelo que eu chamo de síndrome do novo, né? De uma segunda jornada. Às vezes nós vemos aí pessoas que estão querendo ficar jovem, pessoas jovens que estão querendo ficar mais velhas, né? Enfim, há assim, um desconforto, né? E eu vou tentar explicar isso de acordo com o meu pensamento, daquilo que veio ao meu coração, né? Uma pessoa, por exemplo, pode ter acumulado um patrimônio, ter o seu nome destacado no ambiente da sua convivência, e acordar um dia de manhã e se perguntar: será que tudo isso vale a pena? Eu estou feliz com tudo isso, né? Eu já falei, já falamos várias vezes que nada neste mundo tem sentido duradouro, tudo passa, né? O que é novo hoje causa aflição, amanhã já não tem tanta graça, né? É assim que com o carro, é assim com a geladeira, é assim com o computador, é assim com o celular e por aí vai, né? Não importa como isso ocorra, mas eu vejo que isso acontece até com a vida relacional e espiritual de algumas pessoas, né, que se sentem confusas e até perdidas. E esta é uma situação mais crítica, né, na natureza fraca e insatisfeita de muitos. Né? Essas pessoas não conseguem mais manter a sua vida de uma forma funcional, operacional, e aí começam a se afastar dos padrões escolhidos, valorizados, né? Começam a ficar apáticas e até duvidar da fé que um dia a levou a crer na graça de Cristo. E aí, irmãos, as consequências são imediatas, né? Passam a enfrentar crises, convulsões de alma, né? Sentimentos que dilaceram o coração, né? Uma desaceleração daquelas atividades antes que eram empolgantes, né? Muitas coisas estranhas começam a acontecer, é mais ou menos o apagar da chama do primeiro amor, né? Então, sabe a conclusão que eu cheguei? Esta é justamente a oportunidade de vermos uma segunda jornada que possivelmente, né, muitas pessoas enfrentam, a maioria das pessoas enfrentam, mas desconhecem, né? Ah, quando atentamos com, por fato para essas coisas, com um pouco de fé e esperança que possa nos restar, eu diria que é o suficiente para que o Espírito Santo opere e, com certeza, ao final, né, dessa segunda jornada, geralmente acaba trazendo mais sabedoria, autoconhecimento, e é o que eu chamo normalmente de degraus da experiência, né, que ao final libera crescimento e maturidade, né? Então, é a sabedoria de alguém que recuperou o equilíbrio, se estabilizou, encontrou um novo propósito, novos sonhos, né?
é uma sabedoria que não abre mão de algumas coisas, deixa outras para lá e aceita limitações humanas, né? Na verdade, nós precisamos ter esse senso de limitação. Existem coisas que envelhecem, existem coisas que já não produzem da forma como queríamos, mas nós precisamos tirar proveito mesmo dessas situações, né? É uma sabedoria que percebe que não pode esperar que alguém o compreenda totalmente, né? É a sabedoria que admite a inevitabilidade da velhice, né? E da morte. É uma sabedoria que enfrentou a dor causada pelos pais, por um cônjuge fiel, pela família, por amigos, por colegas, por parceiros de negócio, né? E perdoa essas pessoas de verdade, né? É uma sabedoria que reconhece com compaixão que essas pessoas não são anjos, mas também não são demônios, apenas humanos, né? Então, a segunda jornada, que eu entendo, começa quando nós sabemos que não podemos viver o outono da nossa vida seguindo a programação da primavera, né? Que um dia passou por nós. Nós ficamos conscientes de que temos apenas uma quantidade limitada de tempo para realizar o que é realmente importante, né? E essa consciência, amados, ilumina para nós o que realmente importa, o que realmente conta. Esta convicção ela proporciona um novo centro, né? E é muitas vezes acompanhada por um segundo chamado do Senhor Jesus Cristo. É aqui que eu quero a parte mais importante dessa minha reflexão, desse meu pensamento, daquilo que veio ao meu coração nesta manhã de quarta-feira, né? O segundo chamado de Jesus nos convida a uma reflexão séria sobre a natureza, sobre a qualidade da nossa fé, né, no Evangelho da Graça, nossa esperança, o que a gente espera, né, no presente e no futuro, né, o nosso amor por Deus e pelas pessoas. E nesse segundo chamado, nós temos também uma convocação, né, para um compromisso de fé, né, para um profundo e maduro eh, posicionamento, onde a ingenuidade, o primeiro fervor e o idealismo não são colocados à prova, né, nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas do dia já não representam mais nada, né? É, Normalmente isso acontece porque a nossa fraqueza sempre vai temperar as atividades do dia com dor, com rejeição, com fracasso, com solidão, né? Então, nós precisamos ver que o segundo chamado de Cristo, né, na nossa vida se traduz eu creio que num um salto maior, um salto radical de esperança, de compromisso existencial, de fé, né? E está atendendo às boas novas do Evangelho do Reino. Então, ser cristão, muitas vezes, com certeza, parece uma luta montanha acima, né? É difícil pensar em tudo que Jesus disse e tentar aplicar na nossa vida. É claro que é, né? Mas por que que é? Porque são coisas que não são naturais, né? São sobrenaturais. Grande parte dos ensinamentos de Jesus vão contra a nossa natureza, né? A natureza humana. Então, por exemplo, tem coisas que para nós, meros mortais, né, pecadores, é complicado de atender. Jesus disse assim: amai os vossos inimigos. Ora, fazei o bem aos que vos odeiam, né? Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não ajunteis para vós tesouros na terra. São coisas tremendas para nós, né? Jesus disse isso e muito mais, e espera que nós cumpramos. Isso é o que dá o tom, né? Ele está falando sério. Por quê? Porque nós devemos fazer tudo isso. É difícil? É difícil. Claro que seguir a Jesus tem um preço, porque alguém se disporia a segui-lo, sendo que tem essas coisas difíceis, né? Então existem bons motivos, né? Mas
Eu vou tentar aqui mencionar pelo menos dois. Né? Primeiro, porque foi Deus quem disse. Ali estava Jesus, a palavra de Deus, a expressão do Pai, andando pela terra dizendo essas coisas. E se ele estava expressando os pensamentos de Deus, articulando a sua maneira de ver as coisas e dizendo à humanidade o que Deus considera importante, ou que ações ou atitudes, né, que são importantes, então é bom pensar seriamente em tudo que ele disse, né, mesmo sendo difícil de cumprir. E eu tenho certeza que Jesus sabia que viver o que ele disse, seguir o que ele disse, seria difícil, ele sabia disso porque ele também foi humano e passou por tentações iguais às nossas, né? Mas mesmo assim ele fez essas afirmações, né? Ele sabia que muita coisa que nos pediu iria contra o nosso instinto humano, a nossa natureza. A tendência do ser humano é ser orgulhoso, né? Se alguém nos fere, nos furta ou tira vantagem de nós, muitas vezes queremos dar o troco, né? E a nossa natureza é egoísta, né? Ou pelo menos queremos defender o que é nosso, não é verdade? E já que essa é a reação natural, é difícil não agir assim, né? Mas, queridos, Jesus deixou claro que esperava que agíssemos de maneira contrária à nossa natureza, né? Ele esperava. Eu diria que ele nos desafiou de nos dando esse propósito, né? Mas ele nos deu um vislumbre, melhor dizendo, daquilo que deseja que nós sejamos. Quando ele diz assim: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos, as minhas palavras. Né? Então havia uma expectativa de que tentaríamos fazer exatamente isso, mesmo sendo difícil. Né? A segunda razão, por exemplo, não é tão nobre quanto fazer porque Deus nos disse, mas sim fazer pensando o que eu vou ganhar com isso. Nós temos sempre esse hábito, né, de ver qual é o resultado, o que nós vamos ganhar, né, qual é a moeda de troca, né? Então, amados, é preciso pensar no longo prazo, né? Longo mesmo. O sensato não é fazer meia boca, mas pensar no futuro, né? E é bem longo. Se for pensar no que vai ganhar, é bom olhar bem adiante no futuro, né? Investir agora nas coisas que virão amanhã. A palavra de Deus diz que nós colhemos aquilo que semeamos, né? Muitas vezes a semeadura demora a frutificar. Então as escrituras deixam bem claro que existem recompensas no pós-vida, né, conectadas à nossa maneira de vivermos hoje. Jesus ele afirma claramente que nós devemos juntar um tesouro no céu. Né? Em Mateus 6, ele diz: juntai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça destrói, né? Nem os ladrões roubam. Então, as Escrituras deixam bem claro que nós seremos recompensados, né? Tanto nesta vida quanto na próxima. Mas precisamos fazer o que Jesus pediu, mesmo sendo difícil, né? Talvez o fato, melhor dizendo, de ser difícil, seja a razão porque seremos recompensados por Deus, né? Então eu quero deixar essa palavra ao teu coração, para que você reflexione nela, para que você pense as coisas muitas vezes difíceis, né? São coisas, são degraus que nós precisamos ter, usar, né? Para crescermos, para alimentarmos o vazio do nosso coração, porque Deus é o único que pode suprir esse vazio. Amém? Um beijo no teu coração, queridos. Fica com Deus. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo.